Neste podcast você encontra ciência e inspiração para agir em favor da sua saúde e longevidade. Eu sou a Natavélia e a cada episódio eu te convido a entender melhor o seu corpo, honrar suas escolhas e construir uma vida longa com propósito. Respira fundo e vamos juntas agir para viver mais. Oi, agilizadas, como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu quero falar sobre um suplemento que aparece o tempo todo nas perguntas que eu recebo, principalmente mulheres, que é a tal da creatina. Muita gente ainda associa a creatina a aquele universo muito específico masculino de academia, de ficar fortona, né? E existe muito medo, muita confusão, muita informação desencontrada. Então a ideia desse episódio é a gente fazer um resumo e não é convencer ninguém a tomar creatina ou não tomar, tá, gente? Eu vou trazer aqui embasamento científico, então não é a minha opinião, trarei fatos, tá bom? Aí você, com essas informações, você vai estar mais apta a decidir, ter mais consciência se faz sentido para você, no seu contexto, o uso da creatina ou não, tá? Lembrando que qualquer suplemento, gente, não existe uma coisa que seja boa para todas as pessoas da mesma forma. Existe contexto de cada um, a bioquímica de cada um, o treino de cada um, e aí tudo isso vai variar de pessoa para pessoa. Então não dá para dizer assim, nossa, bota a creatina na caixa d'água da cidade porque é bom para tudo. Não é bem assim, tá? Então a gente vai falar sobre isso. A creatina, na verdade, gente, ela é uma substância que o nosso corpo já produz naturalmente. E ela também pode vir através da alimentação, principalmente carnes e peixes. Então, no nosso organismo, grande parte da creatina ela fica armazenada dentro do músculo, mais especificamente dentro da mitocôndria, onde ela participa do processo de produção de energia. Vocês sabem que a mitocôndria é como se fosse a nossa usina de energia dentro da célula. Então, é lá onde a creatina atua, tá? E como que ela faz? Ela participa de uma etapa para regenerar o ATP. O ATP, que é a adenosina trifosfato, para quem lembra da aula de ciências, é a principal fonte de energia das nossas células. Então, é através da degradação do ATP que a gente produz energia para as nossas tarefas do dia a dia, contração muscular, tarefas voluntárias e involuntárias também, né? Por isso que a creatina é tão estudada quando o assunto é exercício, força e desempenho físico, beleza? Então, quando a gente olha para a literatura científica, a creatina é um dos suplementos mais estudados que existem, tá? E existe um consenso razoável de que ela pode sim melhorar o desempenho em exercício de alta intensidade e contribuir para ganho de força ao longo do tempo. Não porque ela faz algo mágico, tá? Mas porque ela ajuda o músculo a sustentar melhor o treino. E na prática, isso pode significar conseguir fazer mais repetições, usar um pouco mais de carga ou manter a qualidade do treino. E aqui a gente não está falando para todos os esportes. Então, se você é um corredor que corre distâncias curtas e rápidas, né? Então você precisa da explosão muscular, a creatina serve perfeitamente para você. Agora, se você é um corredor de maratona, não necessariamente, tá? E eu vou falar sobre isso. Uma dúvida muito comum entre nós mulheres é o medo de retenção de líquido quando a gente usa creatina. O que a creatina faz, gente, na verdade, ela aumenta água dentro da célula muscular. Então, é como se você desse uma certa inchada no músculo, que é diferente daquela retenção de líquido que é subcutânea, que altera a aparência. Não altera a aparência, tá? Então, algumas pessoas pode haver um pequeno aumento de peso no começo, mas é muito mais relacionado ao aumento dessa água intracelular, intramuscular, do que ganho de gordura, tá? Então, quando a gente fala de engordar, a gente está falando de aumentar gordura. Agora, quando você é uma pessoa que está muito presa ali ao número na balança, e talvez se você começa a usar creatina, você vai ver esse número aumentar, isso pode te criar alguma ansiedade. Então, importante dizer que, às vezes, o peso na balança vai aumentar um pouquinho quando você está usando creatina. Isso não é engordar, tá? Engordar é você ganhar gordura. Não é o caso. Por isso é importante também, gente, a gente alinhar aqui as expectativas. Não é porque você vai tomar creatina que você vai construir músculo.
o músculo, gente, ele só vai aumentar respondendo a estímulo de força e resistência. Então, você precisa fazer exercício, musculação, pilates, o que for, né? Corrida, bike, natação, o que for. O seu músculo ele vai responder conforme o estímulo. É isso que faz você ganhar músculo, não é o uso da creatina. A creatina, ela entra para melhorar esse esforço. Então, se você consegue fazer, sei lá, 8 repetições numa carga máxima, talvez você fazendo um loading de creatina, você consiga fazer 9, sabe? É muito sutil, é pouca coisa. Então, não é nada mágico assim, de outro mundo. Mas para quem treina musculação, é um suplemento comprovadamente que vale a pena para você ter mais força muscular, tá? Quando a gente fala de mulheres acima dos 40 anos, somos nós, né? A conversa muda um pouquinho. E eu acho legal trazer essa perspectiva, porque quando a gente fala de longevidade, ou quando a gente ouve falar de longevidade por aí, são sempre os caras falando, né? O Peter Attia, o Dr. Eric Topol, e eles são muito assim, comer proteína, fazer exercício, e é muito performance, tá? Quando a gente fala de longevidade feminina, e tem pouquíssimas pessoas que falam, a doutora Cara fala um pouco, depois eu posso deixar a referência para vocês. Quando a gente fala de longevidade feminina, a gente tem que deixar de lado estética, a gente não pode ficar presa à estética quando fala de longevidade feminina, mas a gente precisa falar de função, funcionalidade. Com o passar do tempo, a mulher ela perde massa muscular se ela não faz nada para contrapor essa perda que vai de acordo com os anos. É um processo natural, mas não inevitável. Então, é natural se você não faz nada. Se você ficar sedentária, naturalmente você vai perder massa muscular aí, a cada ano perde mais. E os estudos mostram que, associada a treino de força, fique bem enfatizado, com treino, a creatina pode ajudar na manutenção da força e da função muscular. E a gente sabe que músculo é a nossa previdência privada para a nossa independência na longevidade. Importantíssimo ter músculo, gente. Então, quando o assunto também é saúde óssea, que também é super importante para a mulher, por quê? Na menopausa, com a queda do estrogênio, a gente perde densidade mineral óssea e isso deixa a gente num lugar muito vulnerável de fratura quando a gente fica idosa. Então, se a gente fala em aumento de massa muscular, a gente fala de proteção óssea e aumento da densidade mineral óssea. Então, é importante a gente pensar nessa perspectiva, mas diretamente a creatina não aumenta a densidade mineral óssea, tá? É uma consequência do aumento de massa muscular, faz com que a gente tenha um aumento da densidade mineral óssea, tá? Ou seja, não dá para a gente vender a creatina como a solução para os ossos, mas ela pode fazer como parte de um contexto maior de autocuidado dentro da saúde da mulher, principalmente na perimenopausa e menopausa, tá? Outro ponto que vem sendo cada vez mais estudado é a relação da creatina com o cérebro, com cognição. O cérebro, gente, ele é um órgão extremamente ativo do ponto de vista energético. Então, assim, apesar dele ter pouquíssima massa comparado ao restante do corpo, ele utiliza 20% da nossa energia, né, do dia. Então, é bastante coisa. Mesmo quando a gente está sentada sem fazer nada, só de pensar, resolver problema, o cérebro, ele usa muita energia. Tá? E alguns estudos mostram que a creatina ela pode ter efeitos positivos em funções cognitivas como melhora de curto prazo, atenção, fadiga mental. Mas é muito importante ser honesta aqui que ainda não existem estudos robustos que comprovem isso, tá? Então, assim, eu gosto muito de pensar que a creatina, que é um suplemento muito fácil, muito seguro, muito barato, né, para se conseguir, que ele pode ter alguma função no sistema nervoso central, mas a creatina, gente, ela não trata ansiedade, ela não trata depressão, ela não substitui sono, manejo de estresse. Então, quando a gente fala de sistema nervoso central e creatina, a gente precisa ter um certo cuidado, uma certa cautela. Pode ser que exista algum benefício, mas até agora a gente não tem como comprovar, tá? Então, assim, outro ponto da creatina que eu tenho aqui no meu tópico para falar para vocês é que
quem usa creatina, né? Então você decidiu, ok, vou usar creatina, tô fazendo aí minha musculação 2, 3 vezes por semana, tô usando creatina já há bastante tempo. Quando você for fazer exame de sangue e o seu check-up, gente, isso é a Ana farmacêutica te alertando, porque eu já vi muita gente assustada por conta disso. Ah, diga para o seu médico que você está usando creatina. Por quê? Porque a creatina, ela altera o resultado de creatinina do exame de sangue. A creatinina é um marcador que ele avalia a função renal e ele é um subproduto do metabolismo da creatina. Então, quando você suplementa creatina, uma parte é convertida em creatinina e isso altera o valor no exame de sangue. Não significa que existe um problema renal. Então, quando uma pessoa faz o exame de sangue, se a creatinina vem alta, o médico vai falar: nossa, tem aqui um problema renal, socorro, vamos investigar. Não significa que a creatina está prejudicando o rim. É uma questão metodológica que ela altera o resultado. Então, se você parar a creatina aí por 7 dias, você pode fazer o seu exame de sangue que não vai ter nenhuma alteração, tá? Não tem risco para o rim, já é sabido que a creatina, o uso dela é seguro para o rim, para pessoas que têm o rim saudável, tá? Não estou falando aqui para pessoas que já têm insuficiência renal, que aí precisa ser discutido caso a caso, mas não fiquem assustados que se você estiver tomando creatina já há bastante tempo e você fizer o exame de sangue e a creatinina vier alterada. E tem outros exames que o médico pode pedir para avaliar a função renal de uma forma mais fidedigna, que não a creatinina, tá? Mas é importante informar o seu médico para ele saber. Bom, como que a gente tem que usar a creatina? Em termos de dose, a maioria dos estudos trabalha com algo entre 3 e 5 gramas por dia, independente do seu peso e do tamanho do seu corpo, tá? Não existe essa necessidade de fazer dose de ataque. Quando eu não sabia nada sobre creatina, gente, no passado, eu ficava totalmente confusa, porque eu via esses posts de pessoas tomando 20 gramas de creatina, 30 gramas de creatina, eu falo, meu Deus do céu, isso é muito pó, como que faz? E não existe essa necessidade, a não ser que você esteja num contexto muito específico de bodybuilding, de fisiculturismo, tá? Não tem. A creatina, ela funciona pela consistência e não pela pressa. Então, é você tomar todos os dias, é o uso crônico dela que faz a diferença. Então, o ideal, se você for usar, é você usar todos os dias, não só nos dias de treino, tá? Porque você trabalha com saturação do músculo. E outra coisa importante, gente, que eu acho que ninguém fala muito sobre isso. A creatina, ela não foi feita para ficar horas dissolvida na água. Então, quando ela fica muito tempo numa solução aquosa, especialmente em calor ou meio ácido, ela pode se converter a creatinina, que é inativa. Então, o ideal é você pega o seu pozinho de creatina, dissolve e logo toma, tá? Nada disso de você, já que eu tenho que tomar creatina, vou deixar aqui na minha garrafinha de água e vou tomando ao longo do dia. Não, o ideal é você tomar mesmo esse pozinho ao longo do dia. Por isso que eu fico muito pensativa quando eu vejo, vamos dizer assim, reflexiva quando eu vejo pessoas que usam gominha de creatina, porque aquela gominha ela foi preparada no meio aquoso. Será que você está usando a creatina ou você está usando a forma inativa dela? E eu vi recentemente uma nutricionista, a Rita Castro, falando que saiu um estudo que eu não vi, tá, gente? Foi só que eu ouvi ela falando, de dosagem de gominhas de creatina nos Estados Unidos e parece que a dosagem é bem menor do que aquela que é escrita no rótulo. Então, será que não é por conta disso? Não sabemos. Vamos envolver um farmacêutico aí no processo da produção de gominhas. Gente, se alguém souber, me fale aí, mas eu teria receio por conta disso, tá? Então, gente, para quem que a creatina faz sentido? Quem deve usar? A creatina ela tende a fazer mais sentido para quem treina força ou exercício de alta intensidade. O público que faz sentido é o público de pessoas que são veganas ou mesmo vegetarianas, porque como são pessoas que consomem menos creatina pela alimentação, está presente em carne, peixe, frango, para vegetarianos o benefício acaba sendo maior, porque você está ali suprindo uma demanda não atendida. Então, a creatina para vegetarianos eu acho que é, assim, muito legal de suplementar.
Para quem não treina nada, tem tanto ali muito benefício, tá, gente? Sendo bem sincera com vocês, para quem não treina, eu não costumo indicar a creatina, porque ela não substitui o exercício, tá? E eu vou dar o meu exemplo. Eu treino esportes de endurance, então maratona, triatlon, e a creatina, para mim, ela não tem benefício nesses esportes de longo prazo, né, que a gente chama esportes de endurance. Mas o benefício da creatina para mim são nos treinos de força que eu faço. Eu treino musculação 2 vezes por semana e a creatina me permite ter um músculo que vai talvez conseguir levantar uma carga um pouquinho maior, talvez não a carga, mas talvez fazer uma repetição a mais, e isso me traz ganho de massa muscular, que eu já tenho dificuldade para ganhar. Meu biotipo não é muito de ganhar massa muscular, mas se ela favorece esse ganho de força, ela pode me favorecer na corrida, na natação ou na bicicleta. Mesmo talvez me deixando um pouquinho mais pesada, se bem que assim, o ganho de peso por creatina é muito pequeno, tá, gente? Quase não é nada. Mas assim, pensando, por exemplo, em alguém que se preocupa muito com o peso, vamos pensar numa bailarina, um atleta que precisa ali subir na balança por algum motivo, talvez você ficar usando creatina, não vai te favorecer em nada, tá? Então, se você não tem um treino de força estruturado, frequente, nem que seja 1, 2 vezes na semana, acho que a creatina não é um suplemento que seria necessário para você, tá? Então, ela não é obrigatória, gente, mas ela também não é vilão, igual muita gente imagina, né? Ela não é aquela coisa que você coloca na água, tomou e virou Popeye. Tá? Não vai ficar fortona, não. Ela é como se fosse uma ferramenta, vamos pensar assim, e ela precisa ser usada com certo critério. E é importante a gente saber por que que a gente usa, se a gente opta por utilizar, porque é uma coisa que você vai adicionar ali na sua rotina. E para mim, eu confesso que eu tenho dificuldade com a creatina porque eu acho ruim tomar aquele pozinho com água. É uma coisa assim que não é prazerosa para mim. E muitas vezes eu esqueço. E assim, a creatina que a gente compra, ela é proveniente do GIS, de um processo sintético, apesar de ser uma substância que o nosso corpo produz e que existe nos alimentos, a que a gente compra, ela é extraída de um processo sintético proveniente do GIS. Então, quando você dissolve na água, é isso que parece mesmo, um GIS ralado ali dissolvido em água. E se você está tomando por tomar, sem saber quais os benefícios que você pode ter, talvez você está jogando dinheiro fora. Tá? Nesse sentido, informação de qualidade é uma forma de autocuidado e esse é sempre o ponto de partida aqui no Agir para vocês, tá bom? Dúvidas sobre creatina, outros suplementos, quero trazer mais episódios aqui falando sobre isso. Me escrevam, viu? Deixem comentários que leio todos e aproveitem para seguir o podcast aqui no Spotify e colocar 5 estrelinhas se você gostou, tá bom? Muito, muito obrigada e até o próximo episódio.